Fala pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai seguir em frente com o aparelho reprodutor. Ontem a gente viu o masculino, hoje a gente vê o feminino, certo? Já adianto que na aula de amanhã a gente vai discutir a regulação hormonal, tanto do grupo masculino quanto feminino, tá bom? Bom, então o aparelho reprodutor ou genital feminino ele vai ser formado pelo conjunto de órgãos femininos que participam do processo de reprodução humana. Tá? Em essencialidade, você vai ter o processo de ovulogênese ou ovogênese, lembrando que a etapa meiótica feminina ocorre no período embrionário, certo? Na formação dos folículos imaturos nos ovários. A síntese dos hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. O suporte gestacional e o ato sexual, a cópula. Bom, assim como eu falei no masculino, até a sexta semana, a gônada sexual ela é chamada de primitiva, né? Indiferenciada. E a partir da ativação dos genes dos cromossomos sexuais, você vai ter a diferenciação dessa estrutura. Se for XX, para o sexo feminino. Se for XY, para o sexo masculino. Certo? Então, mais lá na frente, com os órgãos visíveis, a gente vai discutir e ver a formação das estruturas todinhas, as separações. Mas, em geral, você já consegue visualizar que a partir do tubérculo genital você tem a diferenciação e as devidas equivalências anatômicas, né, as analogias entre as peças masculina e feminina. Bom, o aparelho reprodutor feminino ele está localizado quase que completamente na região da pelve, certo? Então, os órgãos eles estão localizados na porção pélvica em bilateralidade, com um arranjo mediano. Os órgãos componentes eles são órgãos menos numerosos que os masculinos. Então você vai ter bilateralmente 2 ovários, 2 tubas uterinas, que conduzem a um útero, então porção já mediana, certo? Que por sua vez vai ter uma conexão com um canal vaginal e com uma genitália externa, vulva. Bom, quando você compara a pelve masculina da pelve feminina, a imagem à sua esquerda é a pelve feminina, certo? Em geral, na hora em que você analisa os diâmetros, antero-posterior, látero-lateral, oblíquo e tudo mais, não existe diferença no comprimento diametral entre mulheres, a pelve feminina e a masculina, certo? Só que na hora em que você faz a observação da imagem, você já nota uma diferença em relação a outros elementos, tá? Primeiro destaque importante, o osso ilíaco, o ilho, aqui localizado, você percebe que no feminino a estrutura ela é mais larga, as asas do ilho elas são mais largas e mais transversais, menos retas, certo? Em relação à masculina. Lembra que no desenvolvimento do útero e o suporte para a gestação, você tem que acomodar aqui um feto. Bom, na visão mais anterior aqui, você percebe aqui que na região da sínfise púbica, certo? Lembra naquela articulação cartilaginosa semimóvel, a masculina ela é mais profunda, ela é mais alta em relação à feminina. E sem contar que a masculina ela é mais estreita e a feminina ela é mais dilatada. E que, por sua vez, durante o parto vai dilatar mais ainda, certo? E isso porque a articulação ela é semimóvel.
As tuberosidades isquiáticas aqui, ó, que são esses poros, essas aberturas do isquio aqui, tá? No masculino elas são menos afastadas, tá? E no feminino elas são mais afastadas. Lembra? Vai suportar o desenvolvimento de um feto aqui, com placenta, com todo aquele peso, aquela carga. Quanto mais afastadas aqui, ó, menor a pressão suportada, então vai aguentar mais a carga. Tá? E isso são algumas das características que revelam as diferenças anatômicas só na pelve feminina em relação à masculina. Tá? Bom, a estrutura pélvica, tá? Ela vai abrigar praticamente quase todo o aparelho reprodutor feminino, que por sua vez vai estar suspenso com a interação de outros órgãos ao redor através de ligamentos e de escavações. Tá? Duas das escavações mais importantes que a gente vai ter são a escavação. Então olha aqui, você tem uma imagem lateral aqui com um corte que seria, aspas, sagital, mas é um corte de profundidade. Você tem aqui o útero, certo? Tá? Aqui, ó, o útero, e embaixo não está mostrando, mas seria o canal vaginal aqui. Tá? Aí você nota que essa primeira escavação aqui é a escavação reto-uterina, tá? Que ela fica entre o útero e o reto. Tá? E a outra escavação aqui, tá? É a escavação que fica entre o útero e a bexiga aqui embaixo aqui, né? Lembra que a gestação desenvolve aqui o miométrio do útero e tudo mais, cresce o troço todo e pressiona a bexiga, tá? Então você tem aqui a escavação vesíco-uterina. Bom, de maneira geral, os ligamentos que vão suspender os órgãos nessas escavações, tá? São, então, só para a gente se localizar melhor aqui. Então, na região central aqui eu tenho o útero, tá? Suspenso, tudo com um corte de profundidade aqui, um corte frontal, coronal, né? Aqui embaixo eu tenho o canal vaginal aberto. Aqui ao lado eu tenho a tuba uterina, só está mostrando uma, e aqui eu tenho o ovário, certo? Então olha só, o primeiro ligamento importante que a gente tem aqui é o ligamento cardinal, tá? Que é esse ligamento que está localizado aqui na parte mais do cérvice, né? Do colo uterino. Tá? Depois, embora esteja mostrando só uma parte dele aqui, você tem o ligamento largo, que como o próprio nome diz, ele é grande, ele é largo. Tá? Depois você vai ter o chamado ligamento próprio do ovário, que é esse ligamento, tá? Que ele tem uma projeção de apoio no útero e no ovário. Tá? Nessa porção média aqui, você tem o ligamento mesovariano. E aqui do outro lado do mais lateral em relação ao ovário, você vai ter o ligamento suspensor do ovário, certo? Que está passando aqui por trás da tuba uterina. Então, como o próprio nome diz, o ligamento suspensor, ele está associado à musculatura, então ele vai ser suspenso. E na hora que faz essa suspensão, como eu vou lembrar daqui a pouquinho, isso vai facilitar a aproximação do ovário com o infundíbulo aqui da tuba uterina para que haja o processo de ovulação. Bom, então, essa é uma imagem mais posterior, tá, do útero. Então, você tem aqui o útero, de novo, as tubas uterinas. Aqui você vai ter os ovários. Tá? Os ovários, que são foco para a gente estudar agora, ele vai ter o ligamento próprio, que é a comunicação entre o ovário e o útero, é uma comunicação por ligamento, tá? Nada passa daqui para lá. E o ligamento suspensor,
que está localizado aqui na porção mais mediana. Tá? Os ovários, eles vão ter uma porção medular e uma porção cortical. Como a gente já sabe, o que é cortical de córtex é mais periférico, tá? E medular é mais central, certo? No final das contas, nos ovários, os fenômenos, o negócio bacana acontece na porção cortical, certo? Bom, e você vai ter a porção tubária e a porção uterina. A porção tubária, ela é mais lateral, é aquela que está mais voltada para as tubas uterinas. E a porção uterina é aquela que é mais medial, que é aquela que está mais associada ao útero. Bom, os ovários, você lembra que eles são importantes porque eles são o órgão responsável pelo processo de ovogênese ou ovulogênese, que é a meiose feminina da produção do gameta feminino. Você lembra que essa meiose feminina, ela ocorre no processo embrionário, certo? Mulher não faz meiose depois que nasce, certo? A meiose ela já está semi-pronta. Tá? Então você tem a formação do folículo primordial, ele só vai amadurecer e finalizar o processo, certo? Através do desenvolvimento do folículo, que é aquela fase que a gente chama de fase pré-ovulatória, certo? Então, como eu falei agora há pouco, nesse esquema que a gente visualiza aqui, a estrutura do folículo ele vai amadurecer na porção cortical, até que ocorra o processo de ovulação, certo? Então, a primeira metade do ciclo sexual feminino é aquela fase pré-ovulatória, que é a fase de amadurecimento de folículo, acúmulo de nutrientes, dilatação, e por aí vai indo. Quando você chega naquele pico lá do LH, que a gente vai discutir amanhã, então que o folículo ele se rompe, você libera o gameta, o folículo rompido, ele vira aquilo que a gente chama de corpo lúteo, né, de corpo amarelo, perceba, só na porção cortical, tá? E ele vai permanecer durante toda a gestação, se houver gestação, ou então ele vai regredir, né, e vai formar o corpo atrésico, que é aquela indicação de que a gestação não aconteceu e que o ciclo não foi funcional. Bom, um fenômeno que é muito comum, principalmente com o avanço, né, da ultrassonografia, é o diagnóstico da ocorrência de ovários policísticos. Tá? Os ovários policísticos eles são um fenômeno de crescimento, de aumento do tamanho dos ovários. Tá? Ele pode ser resultante de um acúmulo de líquido ou de uma estrutura semissólida. Tá? Não há uma plena certeza sobre a origem, mas existem especulações relacionadas com componentes genéticos, componentes dietéticos e com alguns outros fatores hormonais. Tá? Em geral, a maioria das mulheres elas que sofrem de ovários policísticos, elas são assintomáticas, mas em 10% dos casos eles são sintomáticos e você tem algumas indicações de sintomas e atraso, né, no ciclo sexual, menstruação irregular, produção de pelos faciais, acne, são alguns dos indicativos, certo? Só que, obviamente, isso em mulheres na faixa de 28 a 42 anos de idade. Se você é um adolescente, uma adolescente ou uma jovem adulta, ter acne e outras características que eu citei agora há pouco são naturais do processo. Isso não quer dizer que você tenha ovários policísticos. Tá? Na maioria das ocasiões, o tratamento com anticoncepcional e algumas outras regulações e com medicamentos que reduzam o ciclo de colesterol no corpo e tudo mais, acabam contribuindo com a
a redução dos sintomas e com a redução, em alguns casos, dos cistos. Bom, as tubas uterinas, elas representam a comunicação entre o útero e os ovários, certo? Bom, essas estruturas, elas são formadas internamente, tá, por uma mucosa com pregas ciliadas. Existem cílios, certo? Lembra, o gameta feminino, ele é imóvel. E se houver fecundação, o embrião se formando aqui também é imóvel, certo? Então eu preciso empurrar esse cara para que ele passe pela tuba uterina e chegue até o útero, certo? Daí eu tenho a presença dos cílios e também de musculatura lisa fazendo os movimentos de contração circular longitudinal que vão empurrar e os cílios vão batendo junto e vão empurrar esse embrião até o útero. Bom, as porções, elas são divididas em 4 categorias principais. Você vai ter a porção da tuba, que é a porção intramural, tá? É aquela porção que a gente pode chamar de porção final, que é onde eu já estou entrando na região do útero. Tá? Você vai ter a porção istmica, tá? Que já é fora do útero, tá? Mas ela ainda não sofreu a dilatação. A porção da ampola, que é a porção dilatada da tuba uterina até a região da curvatura, e a porção final é o infundíbulo, certo? Que é a porção aberta que você vai ter o ósteo externo do abdômen aqui, certo? E você tem a presença das fímbrias, certo? Que são essas pregas expostas, localizadas nessa região. Quando ocorre a ovulação, tá? No meio do ciclo feminino, você lembra que o ovócito secundário, né, o óvulo, mal dizendo, ele está dentro do folículo com a secreção, certo? Na hora em que isso acontece, a ovulação tem que acontecer, a musculatura que atua sobre o ligamento suspensor do ovário vai suspender ele, e as tubas aqui, elas vão se aproximar. Então é como se você reduzisse o espaço físico entre a distância entre o ovário e a tuba, e na hora em que eu libero a secreção da ovulação, ela funciona como uma, grosseiramente falando, uma ponte de comunicação que vai permitir com que o ovócito secundário, vulgo óvulo, caia na região infundibular. Certo isso? Bom, na maioria devastadora dos casos, isso acontece plena e normalmente, e se houver contato com o espermatozoide, em 94% dos casos, as gestações ocorrem aqui, na porção das tubas uterinas infundibular, certo? Os outros 5 e pouco, 6% ocorrem aqui no início da porção da ampola, tá? Mais para cá isso não vai acontecer porque o ovócito secundário não fecundado ele vai morrer, tá? Bom, depois que ocorre aqui a fecundação e você vai ter a formação do zigoto e vai começar todo o desenvolvimento embrionário, né? A formação dos blastômeros, aquela coisa toda. A contração da musculatura da tuba uterina vai empurrando, ó, e eu vou levando o embrião aqui, ó, até a região do colo do útero. Certo isso? Bom, a ligadura de trompas, né, ou a ligadura uterina e tudo mais, ela representa um processo em que você tem o corte, a descontinuidade da região da ampola da tuba uterina, certo? Então o princípio é o mesmo
da vasectomia masculina. Tá? Então, o órgão que conduz, no caso masculino, o canal duto deferente, no caso feminino, a tuba uterina. Tá? Então, na região da ampola, de novo, são 2 cirurgias, uma de cada lado. É uma cirurgia só. Mas você precisa de 2 cortes, é bilateral, né? Então, você faz o corte com a exposição e aí você cria uma descontinuidade, certo? O mais eficaz é a descontinuidade completa. Você corta, cauteriza e gera os pontos, certo? Isso, anel, clipe, amarra, tudo pode ceder. Então, o que vai acontecer? Na hora que você gera descontinuidade, os espermatozoides não conseguem alcançar e o ovócito secundário não consegue transitar. Então, não há gestação. Obviamente, isso não impacta o desenvolvimento sexual ou todas as outras características, porque a produção de hormônios femininos no ovário continua acontecendo. Bom, existem situações excepcionais em que o embrião feto ele não é empurrado plenamente pela tuba uterina e não alcança o útero. Então, o que acontece aqui é que nessa imagem a gente vê o embrião ele está desenvolvendo dentro da tuba uterina. Toda gravidez que não é uma gravidez uterina, ela é chamada de gravidez ectópica, tá? Ou seja, ela é fora do ambiente normal. No caso aqui, a gente tem esse exemplo que é a chamada gravidez tubária. Tá? Aqui não tem jeito. Tá? Essa mulher ela vai sentir muita dor, tá? Porque o embrião ele cresce muito rápido, tá? E aí ele já vai começar a desenvolver estruturas que envolvam placenta e por aí vai indo. Tá? E isso vai provocar uma dilatação, o risco é muito grande, essa gravidez ela precisa ser interrompida. Tá? Então, tem que haver a necessidade de aborto aqui por uma questão de impossibilidade de desenvolvimento. Tá? Existem situações excepcionais em que a gravidez tubária ela pode ser abdominal, tá? Que é o quê? Imagina que ocorreu a fecundação, gerou o embrião e ao invés desse embrião ser empurrado e ir em direção ao útero, ele cai aqui na região do ósseo do infundíbulo. Então ele cai na parede abdominal. E na hora que ele cai na parede abdominal, você tem o desenvolvimento do embrião na parede, travou aqui, na parede abdominal dessa mulher. Obviamente, essa gravidez não vai para frente. Tá? Existe um caso bem interessante na Índia de uma mulher que depois de muitos anos ela se sentiu muito incômodo na parede abdominal e tudo mais, já uma senhora. E aí os médicos fizeram ultrassonografia, identificaram que tinha um cisto enorme e tal, e aí fizeram a cirurgia para remoção do incômodo. Tá? Desconfiaram, colheram o material, fizeram o teste de DNA. Na hora em que fizeram o teste, perceberam que aquele ali era o irmão gêmeo do filho dessa mulher, certo? Ou seja, o embrião ele seguiu o curso normal, desenvolveu e foi até o útero, enquanto que o outro embrião ele caiu na parede abdominal, não teve desenvolvimento e acabou morrendo e incistando ali. Bom, no útero, tá? Na hora em que você recebe o embrião vindo pela tuba uterina, na última porção, na porção intramural, você tem a estrutura do útero que vai receber esse cara. Tá? O útero ele tem um formato de pera, tá? Invertida, e apresenta um miométrio altamente desenvolvido em musculatura lisa. Tá? Vamos falar mais sobre ele já já. O útero ele é dividido em fundo. Tá? O fundo ele é virado para frente, para o plano anterior, vamos ver já já. Tá? O corpo, que é a porção mais dilatada, e o istmo, que é o estreitamento. Tá? Esse istmo ele leva aos ósteos uterinos, que é o ósteo interno do útero e o ósteo externo do útero.
certo? O ósseo interno e o ósseo externo do útero, eles estão entre a chamada região do colo uterino, né, que é o cérvix uterino, que é onde eu tenho o canal cervical com a presença de pregas palmadas. Tá? Você vê que a estrutura ela não é lisa, ela é preguiada. Bom, o útero ele tem 3 camadas, 3 paredes. A camada mais interna, lisa, que você nota aqui, é o endométrio, é aquela estrutura que sofre renovação durante o desenvolvimento do ciclo sexual feminino, tá? Para receber o embrião no fenômeno de nidação, vamos falar amanhã. A camada mais espessa é o miométrio, tá? Proporcionalmente é o órgão do corpo que possui mais musculatura lisa, por isso que ele dilata tanto. Tá? E a camada mais externa, tá? Que só está visível um pouquinho aqui na região do fundo, é o epimétrio, que é a camada de revestimento conjuntivo externo. Bom, o útero, tá? Ele vai ter, nessa imagem que a gente visualiza aqui, o útero está projetado para frente, então ele está sendo suspenso aqui pela tesoura. Tá? Então você vai ter o ligamento redondo, o ligamento largo que a gente viu, o ligamento cardinal, tá? Isso aqui são os ureteres, lembra a bexiga está por baixo, e aqui o ligamento sacro-uterino ou útero sacral. Bom, a imagem aqui ela é importante porque ela mostra para a gente que o útero ele sofre 2 ângulos de torção que fazem com que ele tenha uma angulação final de 90 graus. Então o que eu tenho? Eu tenho a abertura do canal vaginal aqui. Essa abertura do canal vaginal ela indica no início do colo uterino a primeira angulação, tá? E na segunda angulação, que é no final do colo uterino, você vai ter um segundo ângulo de projeção para frente. Tá? Então, a primeira está entre o canal vaginal e o início do colo uterino, e o segundo está no final do colo uterino e o corpo do útero. Essas 2 angulações, elas mostram para a gente o posicionamento adequado do útero virado para frente, para o plano anterior. Tá? Contudo, existem variações anatômicas, né, de desenvolvimento, então erros de desenvolvimento por provavelmente elementos genéticos, que fazem com que os úteros eles tenham posições irregulares. Isso é raro, certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui. Então você tem um útero que tem anteflexão, então ele tem excesso de angulação, tá? Anterior. Então perceba que a posição normal ela é suprimida e consequentemente durante uma possível gestação o desenvolvimento seria irregular e a pressão seria muito forte, tá? Um útero com retrocessão, tá? É aquele útero em que você tem uma angulação secundária alta, mas a angulação primária é reduzida. Então isso faz com que o útero ele não tenha a posição normal, ele esteja mais virado para o plano antero superior do que só anterior. E o útero com retroflexão é aquele que apresenta a angulação primária correta, mas a angulação secundária, ao invés de ser anterior, ela é posterior. Então isso inviabiliza qualquer desenvolvimento gestacional. Tá? Existem ângulos, graus de desenvolvimento de retrovisão diferenciados, mas todos eles saem da posição normal. Tudo isso compromete o suporte de desenvolvimento gestacional. Tá? Tecnicamente, a não ser que haja que seja possível isso em poucos casos, a mulher passar por um processo cirúrgico de ajuste de posição uterina, o que é muito incomum. Em geral, essas mulheres elas não conseguem suportar gestações. Tá? Isso representa menos de 0,5% da população feminina mundial. Bom, então, nessa imagem aqui, o que a gente visualiza são os diferentes estágios de desenvolvimento uterino ao longo da vida feminina. Tá? Então você percebe que o útero de um recém-nascido, de uma criança de 4 anos até a puberdade, elas apresentam a característica de ser mais compactado, certo? Mais reto, menos dilatado na região do corpo, certo?
Tá? Quando você visualiza o útero de uma mulher adulta nulípara, né, que nunca realizou um parto, não teve uma gestação desenvolvida completa, ela já apresenta uma clara dilatação na região do corpo do útero. Na mulher que teve várias gestações e partos, né, a multípara, você percebe que a estrutura ela é toda dilatada. As imagens aqui elas são proporcionais em escala, tá? Então a adulta nulípara e a adulta multípara elas têm o mesmo tamanho, tá? Mas você nota que na multípara ele é mais largo. Então o colo é mais dilatado, o corpo é mais dilatado, a musculatura, o fundo, tudo é mais dilatado. E depois que essa mulher ela entra na menopausa, né, que você tem a cessar, né, do ato de fabricação dos hormônios femininos e da regulação toda do processo, você vê que esse útero ele regride, certo? Ele reduz em tamanho, reduz em forma e reduz em ação. Bom, aqui só para entender, existem algumas situações de mulheres que já estão lá com as 40 semanas e elas não têm a dilatação ou elas não têm a contração adequada para que seja feito o parto normal. Tá? Infelizmente, no Brasil, isso é acelerado através do parto cirúrgico, né, do parto cesariano, mas em alguns países, ou no Brasil mesmo, com obstetras mais zelosos e tudo mais, fazem uso de medicamentos que estimulam o aumento da contração. Onde está a citocina aqui? Desculpa, está faltando um O aqui, né? Uma ocitocina ou oxitocina, pode ser com C ou com X, tá? Oxitocina, né? Oxitocina. Tá? Mas principalmente o uso de ergometrina. Tá? A ergometrina ela é uma toxina produzida por um fungo, né, o esporão do centeio, que ele aumenta o poder de contração. Então o cara injeta diretamente na parede do miométrio e isso vai fazer com que haja um aumento da contração da musculatura uterina, certo? Tá? Ao mesmo tempo, né, análogos de prostaglandina, eles podem contribuir com o aumento da contração do útero e o relaxamento do colo. Lembra, o colo ele tem que relaxar porque vai ter que... O problema não é a cabeça, o problema são os ombros, né? O ombro da criança tem que passar por ali, do feto. Então essas medicações elas são utilizadas muito em tratamento em condições veterinárias, para que haja o parto, principalmente de animais de grande porte, né? Em vacas, por exemplo. Em casos em que mulheres elas estão com contrações antecipadas, lembra, o ideal é você deixar lá o feto às 40 semanas, para que ele desenvolva bonitinho, certo? Para que ele não nasça prematuro. Então, se há uma antecipação de contração e tudo mais, tenta se inibir com isso. Utiliza-se análogos beta-adrenérgicos que têm uma resposta inibitória aqui da via metabotrópica e, por sua vez, vai levar a inibir a musculatura lisa e vai retardar essas contrações e, consequentemente, vamos tentar deixar essa gestação durar mais um pouco. Bom, o canal vaginal ela é uma reestrutura tubular mediana, altamente elástica, né? A musculatura é bastante desenvolvida, bastante distensível, né? Lembra que o feto ele vai passar por aqui, então essa musculatura tem que distender bastante. Ela vai apresentar na porção interna uma parede mucosa, com a presença de rugas, rugas e pregas, e na região mais anterior você tem a presença do ímen, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a prega de tecido que protege a região do vestíbulo, que é essa cavidade do útero. Você vai ter o colo uterino na porção mais posterior, certo? O ósteo externo do colo uterino.
E você tem o ósteo vaginal, que é a porção de acesso ao pênis no ato sexual ou de saída do recém-nascido. Bom, então o ímen ele vai representar uma prega de tecido, tegumento, que funciona como uma proteção, uma projeção, uma estrutura de proteção da abertura, do ósteo do canal vaginal, enquanto ainda não existe, não foi realizada o primeiro ato sexual. Tá? Então existem várias formas diferentes, existem o ímen anular, em forma de anel, certo? Septado, cribiforme. Tá? Então todos esses ímens eles tendem a ser rompidos durante a primeira penetração. Tá? Em algumas situações excepcionais, algumas mulheres elas regeneram essa estrutura, certo? O regride não, ele volta a se formar mesmo que parcialmente. Tá? Mas em geral, depois de rompido, ele não volta a ser reestruturado. Bom, o canal vaginal é o órgão de cópula, tá? E ele tem a sua extremidade posterior, a região do colo uterino. Em mulheres na menopausa ou mais velhas, bem mais velhas e tudo mais, menopausadas, existe a possibilidade de ocorrer o chamado prolapso vaginal, ou prolapso uterino vaginal. Isso acontece quando a musculatura que suspende o útero ela enfraquece e perde a capacidade de suspender o útero. Então isso faz com que o útero ele desça, e isso provoque a exposição da estrutura do colo uterino. Obviamente é uma situação ruim, desagradável e que precisa de um processo cirúrgico para reparo. Bom, e aqui finalmente a gente compara a genitália externa masculina da feminina. Então as cores elas são importantes aqui porque elas mostram as equivalências. Então, assim como o homem ele tem um pênis que tem um corpo, uma glande e o prepúcio, mulheres também têm. Certo? Então, obviamente em tamanho menor, mas a glande do clitóris é o equivalente à glande do pênis. Certo? Então as terminações nervosas excitatórias, estimulantes do clitóris estão localizadas na região da glande, assim como no pênis. Você tem o prepúcio, que é a prega de exposição. Lembra que na hora em que o corpo do pênis, a partir dos corpos cavernosos, entumecem de sangue, isso provoca a ereção. No caso feminino, a mesma coisa vai acontecer. Quando o corpo do clitóris ele entumece de sangue, ele vai provocar a ereção. Aí, o prepúcio do clitóris ele vai expor e a glande do clitóris vai ficar mais visível, certo? Bom, bilateralmente ao que você chama de escroto, de saco escrotal. No caso feminino, você vai ter os lábios maiores, tá? E no homem, a ráfide do períneo, ela está localizada na porção mediana, porque lembra, o sistema ele é fechado, mas nas mulheres você não tem isso, porque a estrutura ela é aberta a partir dos lábios menores. Bom, a genitália externa feminina, a vulva, ela está localizada na porção antero-inferior mediana, onde você tem a presença do monte pubiano na região mais superior, com a presença dos pelos pubianos, que são pelos protetores. Você vai ter bilateralmente os lábios maiores, que podem ou não ser pigmentados. Essa pigmentação dos lábios maiores ela representa uma característica da etnia, do grupo étnico. Na maioria das mulheres é pigmentado e com pelos, certo? Bom, então a estrutura dos lábios maiores ela é uma estrutura
mais tegumentar, certo? Equivalente ao tegumento, à pele humana, tá? Os lábios menores, eles começam na região aqui em cima da comissura anterior dos lábios menores e da comissura posterior dos lábios menores, tá? Então, de um ponto superior a um ponto ínfero posterior, certo? Tá? E a comissura posterior, ela termina com a região da ráfia do períneo, tá? Bom, na região dos lábios menores, né, entre a comissura anterior e a comissura posterior, tá, você tem a chamada área do vestíbulo, que é essa área aqui que vai entre a borda do lábio e a abertura do clitóris, certo? Isso? Abertura do clitóris, desculpa. A abertura do canal vaginal, certo? Tá. Na região mais mediana, tá, você tem o clitóris, que como a gente viu, ele tem um corpo, que ele é interno, a glande e o prepúcio, que pode expor a glande. Você vai ter o ósteo externo da uretra, mais superior, por onde a urina vai ser eliminada. Tá? E você vai ter o ósteo do canal vaginal, ou ósteo da vagina, que no caso aqui está exposto, uma vez que o ímen não está visível. Tá? E bilateralmente aqui, posteriormente, abaixo do canal vaginal, você vai ter as glândulas de Bartholin, que são as glândulas que liberam uma secreção lubrificante. A gente não pode confundir as glândulas de Bartholin com as glândulas de Skinner, tá? Que vão, através dos dutos de Skinner, liberar outra urina lubrificante. Tá? Então, a glândula de Bartholin está lá interno e ela vai gerar aqui, ó, 2 orifícios, que são os dutos que vão liberar a secreção lubrificante. Os dutos de Skinner, né, das glândulas de Skinner, vão liberar a secreção, que ela é lubrificante também, tá? Só que ela tende a ser mais evidente, tá? Um volume e uma viscosidade menor. Tá? Um volume maior e uma viscosidade menor, tá? Aqui. Bom, então essa foi a nossa segunda parte do aparelho reprodutor. Vimos masculino ontem, vimos feminino agora e amanhã a gente fala sobre a regulação hormonal, tá bom? Espero que todos fiquem bem. Até lá, um abraço.